A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores do nosso Juvenis. Estamos muito alegres de mais uma vez estarmos aqui para essa nossa pré-aula dos nossos juvenis, da lição número 4, falando sobre a cronologia do Novo Testamento. Hoje, como vocês dão para ver, estamos num cenário um pouquinho diferente, o nosso escritório está em reforma, não é? E, entretanto, uma amiga minha aqui, de onde eu trabalho, concedeu-me poder estar aqui na sua casa para poder fazer esta gravação, e eu já, de antemão, já agradeço a ela também por isso. Amém. Muito bem, meus queridos, se essa é a sua primeira vez aqui nas nossas pré-aulas do Juvenis, lembre-se que nós estamos neste canal e aqui juntos estamos estudando a palavra do Senhor, mas se esta é a sua primeira vez, não esqueça de poder colocar as notificações, de se inscrever no canal, para que você possa receber, não é, as lições dessa faixa etária tão maravilhosa dos nossos juvenis. Portanto, hoje nós temos uma lição que ela vai abranger alguns temas diferentes, falando sobre a cronologia, e é claro, devemos ter muito cuidado, porque falando sobre cronologia, já o nome, não é? Já nos dá, assim, um pouquinho, dá para poder abrir a boca e ficar, meu Deus, o que é que nós vamos falar sobre hoje? E por isso, nós fizemos uma lição um pouco diferenciada dentro deste mesmo tema, para não ficar somente naquela data e tempo e autor, não é? Porque isso pode deixar os nossos alunos um pouquinho cansados e desmotivados na nossa lição. Portanto, hoje nós estaremos tratando deste assunto e nós vamos colocar um slide especial só sobre toda a lição, para que você tenha, e se você quiser compartilhar com eles ou não, você fique à vontade. Lembre-se que o nosso PowerPoint, juntamente com o roteiro da nossa lição, como também algumas folhinhas que nós preparamos com artigos ou estudos especiais que interagem com esta lição, estarão na descrição do vídeo, e assim você poderá ter para você, mesmo para o seu estudo, para compartilhar com outros, ou até mesmo, às vezes, com os seus próprios alunos. Amém? Então, fique à vontade de poder usá-lo da maneira como você queira e achar melhor para dinamizar a sua classe. Portanto, a nossa lição de número 4 hoje fala sobre a cronologia do Novo Testamento, para o dia 27 de abril de 2025. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mateus 17, 1. E a nossa leitura bíblica, não é, está em Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao 22, e no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 34. O nosso estudo, então, ficará nesses 3 temas, nesses 3 tópicos. Primeiro, as Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Segundo, a chamada dos discípulos. Nós estamos falando do Novo Testamento, vamos falar dos Evangelhos, e nesta lição eu gostaria também de falar sobre essa chamada, como sucedeu, quem eram esses discípulos de Jesus que foram escolhidos por ele a dedo para poder ser o seu colégio apostolar. E em terceiro e último lugar, os fatos da cronologia bíblica. O que é que envolve, quando nós estamos lendo a Bíblia, esta cronologia? O que é que nós devemos observar quando nós estamos lendo o Novo Testamento? Amém? O Antigo Testamento, ou que é chamado a Bíblia hebraica, que faz parte o Pentateuco, que faz parte os profetas, que faz parte os livros históricos, que faz parte os livros poéticos. Então, esta Bíblia, não é, foi compilada, foi escrita num período de 1400 a 400 anos antes de Cristo. A tradução deste Antigo Testamento foi realizado, não é, entre o ano 250 ao ano 100 antes de Cristo. Portanto, esta tradução para o grego é chamada de Septuaginta. E nós falamos sobre isso na última lição, não é, que nós demos sobre o Antigo Testamento no trimestre passado. Agora, o texto bíblico do Novo Testamento, que o seu original foi escrito em grego, e lembrando que o original do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e também em aramaico, e traduzido para o grego.
O Novo Testamento foi escrito em grego e a principal tradução do Novo Testamento do grego para o latim foi feito por um homem chamado Jerônimo. E esta tradução é chamada a Vulgata. E esta é a tradução principal que as demais línguas e idiomas traduziram a Bíblia Sagrada a partir dela. Lembrando aqui, mais uma vez, falamos isso na aula passada, sobre as divisões do Novo Testamento. Quais são elas? Os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas ou cartas, que são desde Romanos até Judas. E, finalmente, a última porção do Novo Testamento, que é um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Muito importante que vocês possam repassar isso com seus alunos para que fique bem inculcado neles essa divisão, essa estrutura do Novo Testamento. Também, na semana passada, falamos sobre a questão do evangelho sendo boas novas. Dissemos que os evangelhos são a manifestação do evangelho, não é? O livro histórico é a propagação deste evangelho. As epístolas são a explicação dos evangelhos, não é? Do evangelho. E a profecia, o livro de Apocalipse, é a consumação deste evangelho. Por quê? Porque o Novo Testamento vem trazer essas boas novas, vem trazer este evangelho trazido na pessoa de Jesus, e de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento vai fazer e vai desenrolar e desenvolver tudo aquilo que Jesus ele veio fazer, trazendo-nos a salvação. Amém? Aí, neste slide, vocês vão ter a cronologia do Novo Testamento. Nós, na nossa Bíblia, nós começamos com Mateus, Marcos, Lucas e João, mas essa não foi a ordem que estes livros foram escritos. Portanto, aí, ao invés de nós estudarmos e falarmos, né, detalhe por detalhe com os seus alunos, eu deixei este slide para ser melhor, para visualizar melhor para vocês. Então, a cronologia de quando e como foi escrito cada livro. Ou seja, o primeiro livro, se nós pudéssemos colocar na Bíblia Sagrada o Novo Testamento em ordem cronológica, o primeiro livro não seria Mateus. O primeiro livro seria a carta de Tiago, ok? Que foi escrita entre o ano 45 a 49 depois de Cristo. Lembre-se que todo o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo, na nossa era. Portanto, o segundo, a carta aos Gálatas, que foi no ano 49. Depois, primeiro e segundo Tessalonicenses, no ano 51. Olha aí, o Evangelho de Marcos, que foi escrito entre o ano 50 ou 60. Lembre-se que essas datas são datas aproximadas. Portanto, está aí toda a cronologia dos 27 livros do Novo Testamento para que você tenha noção e saiba para poder falar também para os seus alunos, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro tópico, que é o quê? As Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Primeiro subtópico, o uso dessas escrituras pelos sacerdotes. Segundo, o uso ou as citações dessas escrituras por Jesus. E em terceiro, o ensino dessas escrituras pelos apóstolos. Lembre-se, quando nós falamos de escrituras aqui, não é? Nós estamos falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito na época de Jesus, na época dos apóstolos, foram eles que escreveram. Tudo aquilo que nós temos hoje como o Novo Testamento foram escritos a partir do ano 50 depois de Cristo, tá bom? Então vamos lá. O uso das escrituras pelos sacerdotes, eles usavam a Bíblia? Sim, usavam. Eles conheciam as escrituras. Nós vamos lembrar que o povo judeu, principalmente os meninos, eles iam à escola. Eles iam, não é, para a sinagoga, e a sinagoga era um lugar aonde eles aprendiam a ler o Torá, a ler a palavra de Deus, as escrituras, onde eles memorizavam as escrituras. Amém? Para o povo judeu, existem 3 livros ou 3 escrituras muito importantes, que talvez você já tenha ouvido falar. A primeira se chama o Tanakh. Tanakh é a mesma coisa que a Bíblia hebraica, ou seja, o Torá, que são
o Pentateuco, né? Os livros do Pentateuco, vamos ter os profetas e vamos ter os salmos, os livros poéticos. Então, isto faz parte da Bíblia hebraica e é chamado no hebraico de Tanakh, ok? A segunda se chama o Mishnah, ok? Mishnah é uma coleção de leis e tradições orais que eram feitas, que eram realizadas pelo povo desde o tempo, não é, de Moisés até os tempos do Novo Testamento. Então, isso foi colocado depois no livro, e este livro é chamado de Mishnah. Em terceiro lugar, existe o Talmud, e o Talmud é a coleção de comentários rabínicos, aonde os rabinos, aqueles que estudam a lei judaica, eles fazem comentários, e isso também foi colocado num livro, não é? Os comentários sobre o Torá, sobre a lei de Moisés, e por isso é chamado de Talmud, amém? Então, Tanakh, Mishnah, Talmud são 3 livros importantes para o povo judeu até o dia de hoje. Muito bem. Então, o uso dessas escrituras pelos sacerdotes. Vamos ver então Lucas 1:76, o que é que nos diz? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Essa palavra é um cumprimento de uma profecia. E esta palavra foi dita por Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, ele era um sacerdote. Amém? Muito bem. Mateus 2:4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. O que é que está acontecendo aqui na história? Herodes, quando ouve falar dos magos que havia um menino, um novo rei, ele convoca aos sacerdotes para saber o que está acontecendo? Que história é essa? E o que é que eles dizem? E eles lhes disseram, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta? O profeta Miqueias. Então, nós vamos ver que os sacerdotes, eles usavam os livros, as escrituras, no seu dia a dia, não somente para ensinar, para estudar, para poder fazer o povo ler, para fazer o povo ouvir a palavra de Deus. João 8:4, olha aí. E pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então nós vemos aí como é que as escrituras estavam bem, não é, entrelaçadas na vida do povo judeu. Não somente os sacerdotes eles usavam das escrituras, mas o próprio Jesus também. Ele citou muitas vezes a palavra de Deus, as escrituras. Na descrição deste vídeo, eu coloquei também umas folhinhas que eu preparei algum tempo atrás no nosso seminário aqui em Flórida, e então fala sobre as citações do Velho Testamento mencionadas no Novo Testamento. Então, nesta coluna, nessa primeira coluna, você vai ver as citações do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 2:2. Aonde que está mencionado no Novo Testamento esta passagem? Está em Hebreus 4:4. Quem foi que a falou? O escritor aos Hebreus. Não se sabe se foi Paulo ou qualquer outra pessoa, não é? E qual foi o local, a ocasião? Possivelmente em Roma, entre o ano 66 e o ano 70. E por aí vai, não é? Êxodo 3:12, aonde está escrito, Atos 7:7. Quem falou esta passagem, ou quem mencionou essa passagem? Estevão. Aonde? Em Jerusalém. Em que ano? No ano 32 depois de Cristo. Então vocês vão ver aí, é um pouquinho extensa, são 4 páginas, não é? Mas vocês terão aqui uma riqueza para saber aonde, não é? Estas citações do Antigo Testamento estão mencionadas no Novo. Portanto, e com isso o que é que eu quero dizer? Jesus, ele citou as escrituras. Olha aí. E Jesus respondendo lhes disse, nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Jesus está falando da história de Davi. Todos conheciam quem era Davi.
O povo sabia o que foi que ele fez quando ele teve fome, quando ele estava fugindo de Saul. Olha aí, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estava citando as Escrituras, Jesus estava citando, não é, aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Olha aí, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está escrito em Deuteronômio. E nós vamos ver que Jesus disse isso para Satanás. Então, Jesus citando as Escrituras. Outra vez, olha, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo o quê? Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, você vai notar que muitas vezes nos evangelhos, vai dizer, como disse o profeta Isaías, como disse o profeta Jeremias, como disse o profeta Joel. Lembra do livro de Atos dos Apóstolos? Pedro, na sua pregação, ele faz isso? Então, nós vamos entender que estes apóstolos, que estes discípulos, que Jesus, eles conheciam, não somente eles, mas o povo, porque o povo estava acostumado todo sábado ir para a sinagoga e ouvir as Escrituras. Amém? Olha aí o nosso terceiro subtópico, diz o quê? O ensino dessas escrituras por quem agora? Pelos apóstolos. Jesus ascendeu aos céus, mas os apóstolos continuaram ensinando a palavra através de quê? Através das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Vamos lá, João 2:19, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém? Jesus não estava... É claro que Jesus, ele trazia as boas novas, Jesus, ele falava, Jesus ensinava. Entretanto, Jesus, muitas vezes, ele falava daquilo que o povo já conhecia, tais escrituras. Atos 2:16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí, o apóstolo Pedro, dizendo que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E olha, Romanos 9:27, agora, através do apóstolo Paulo, que era um grande doutor da lei, um fariseu. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Muito bem, então nós vamos ver as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento sendo usado no Novo Testamento. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que dizem, olha, nós não precisamos mais do Antigo Testamento, ou nós não podemos pregar o Evangelho através do Antigo Testamento. Não é verdade. Os apóstolos, Jesus, eles pregaram com o Antigo Testamento. Amém? E nós também podemos agora usar de ambos os testamentos. Podemos ter a Bíblia por completa, os 39 livros do Antigo e os 27 do Novo, para nós melhor pregarmos a palavra de Deus. Mas o nosso segundo tópico fala sobre a chamada dos discípulos. O que é que nós queremos falar sobre ela? A diversidade dos discípulos. Jesus não escolheu pessoas que eram todas iguais, não. Muito pelo contrário, Jesus escolheu pessoas diferentes uma das outras, meus queridos. Isso fazia essa beleza deste quadro do colégio apostolar. Todos eram diferentes e Jesus sabia lidar com cada um e Jesus sabia que todos eles eram necessários. Olha aí que lição importante para os nossos dias. Os nossos alunos podem dizer, mais irmã Vânia, mais irmã Maria, mais irmão Antônio, olha, eu não sei nada, eu não posso nada, não tem como, olha, Deus não precisa de mim. Precisa sim. Você é uma pedra, não é? Neste grande muro, nessa edificação do reino de Deus. E Deus usa toda a pedra. Deus usa todos para poder fazer a sua obra. Cada um tem um lugar específico. Deus nos criou de maneira diferente. Não existe ninguém igual no mundo. E você ou eles, não é? Os nossos alunos têm a capacidade e
têm recursos e têm presentes, talentos de Deus para serem usados de diferentes formas e serem usados juntos para fazer uma coletânea, né, para fazer um todo no reino de Deus e na igreja de Jesus. Portanto, a diversidade dos discípulos, o treinamento desses discípulos por Jesus e a missão destes discípulos de Jesus. Portanto, vamos ver aqui, não é? Os 12 apóstolos de Jesus. Olha aí uma boa prática e um bom dever de casa para os seus alunos. Memorizar o nome dos nossos discípulos. Aí está Simão Pedro, não é? Temos André, temos Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão João, o apóstolo João, também filho de Zebedeu. Temos Natanael ou Filipe, temos Bartolomeu, temos Tomé, também chamado de Dídimo, temos Mateus, ou também chamado de Levi, temos Tiago, filho de Alfeu, temos Judas, também chamado de Tadeu, filho de Tiago, e temos Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então, vocês vão ver que tem 2 Simãos, 2 Tiagos, temos 2 Judas. Entretanto, cada um deles era completamente diferente um do outro, meus queridos. E você pode já ver, né, e imaginar a tensão, por exemplo, de Pedro ou do Simão Zelote junto com Mateus, que foi um publicano, aquele que cobrava imposto do seu povo. Você pode imaginar a tensão muitas vezes desses dois, mas Jesus colocou-os juntos exatamente por um propósito maravilhoso. Aleluia! Vamos ver, não é? Pessoas como Judas Iscariotes, que era uma pessoa, não é, mais preparada, uma pessoa mais acadêmica, juntamente com Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores, mas todos estavam ali por um propósito para que Deus pudesse os usar e transformar e os preparar. Aleluia! Portanto, vamos ver essa diversidade dos discípulos de Jesus. Mateus 4, 18 e 19 nos diz o quê? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Então, os 2 eram irmãos, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa linda, Jesus chama estes discípulos e eles conhecem o que é pesca, ele conhece o que é pescar, o que é peixe, o que fala de mar, e Jesus traz para ele dizer exatamente, é isso que eu vou fazer, vocês agora vão se tornar pescadores de homens. Aleluia! Mateus 9:9, olha aí a diferença. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, no lugar de cobrar impostos, um homem chamado Mateus ou Levi, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Simplesmente deu as contas, deixou o dinheiro, deixou a sua bancada, deixou ali todos os seus livros, né, de cobrança e seguiu a Jesus. Aleluia! Você pode entender que Mateus era uma pessoa estudada, uma pessoa capaz, uma pessoa que era bom de matemática, era uma pessoa que sabia escrever bem para poder fazer o trabalho que ele estava fazendo. E por isso nós vamos ver exatamente que Mateus é um destes discípulos, apóstolos, que vai escrever um dos evangelhos. Amém? Muito bem. Atos 9:13. Agora, Jesus não simplesmente ficou nesses 12. Olha quem é que Deus ele traz para este colégio apostolar também. Respondeu Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus também, tempos depois, ou seja, após a sua ascensão. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este, Saulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus queridos, Deus tem uma pessoa preparada para cada obra no reino de Deus. Talvez um Pedro da vida, um Filipe da vida,
um Mateus da vida não poderia se apresentar diante de Nero, o imperador, diante do rei Agripa. Mas este homem chamado Paulo, ele estava preparado, estava gabaritado para assim o fazer, e Deus o coloca exatamente neste posto, nesta posição, para poder ganhar almas para Deus. Aleluia! Olha aí, o treinamento destes discípulos por Jesus. Jesus os convocou, Jesus conviveu 3 anos com ele, para quê? Para treiná-los. Por quê? Porque Jesus sabia que ele haveria de ascender aos céus, e era estes discípulos que haveriam de ficar para dar continuidade à obra que Jesus, ele começou. Mateus 6:9, olha aí, esses pescadores, Jesus chama eles, trazem, não era somente Pedro, Tiago, não é? João, que era pescadores, não é? Filipe também era pescador e tantos outros mais. Mas eles deixaram suas redes, deixaram seus trabalhos para poder durante 3 anos estarem com Jesus. Olha aí, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Os próprios discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, olha, os discípulos de João, eles oram. Ensina-nos a orar. E Jesus, então, ensina os seus discípulos a orar. Então, era um contínuo, de dia, de noite, de manhã, pela tarde, levantando, deitando, comendo, caminhando, pescando, não é? Jesus estava ali treinando os seus apóstolos. Mateus 10:1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. E Jesus disse para eles: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Vamos lembrar que os apóstolos, os discípulos estavam ali como alunos, vendo Jesus fazer isso durante todo o seu ministério. Mas chega um dia que Jesus envia os 12 para fazer a obra. Ele disse: vocês agora vão e vocês façam. Curem os enfermos, livrem os leprosos. E a Bíblia fala que quando eles voltaram maravilhados, disse: Jesus, olha, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: olha, não ficai contente só por isso não. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. E olha aí, João 6:5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vocês podem imaginar, Filipe respondeu: Jesus, nem 200 dinheiro, nem a mensalidade de um ano inteiro de paga de salário daria para comprar pão para toda esta gente. Mas olha aí, mas dizia isso, ou seja, Jesus dizia isso para Filipe, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, todas as palavras, todas as perguntas, as parábolas, tudo que Jesus fazia tinha um propósito de ensino, de treinamento dos seus discípulos. E a missão deles? Qual foi a missão dos seus discípulos? Qual foi e é a nossa missão hoje? Porque ela é até o dia de hoje. Mateus 28:19-20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16:15, que nós todos conhecemos, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E se nós continuarmos os versículos até o versículo 18, nós vamos ver Jesus dizendo: olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não fará mal, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus estava enviando seus discípulos e Jesus estava os ensinando. Por quê? Porque eles teriam uma missão. Por que é que Jesus enviou os 12? Por que é que Jesus enviou os 70? Porque Jesus sabia que um dia, muito em breve,
Jesus haveria de sair deste mundo e voltar para o Pai, mas estes 12 haveriam de continuar esta tarefa, ajudados, revestidos pelo poder de Deus, com o batismo do Espírito Santo e com a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Amém? Muito bem. Atos 4:33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Oh, meus queridos, aqueles discípulos, depois de batizados, saíram queimando, pregando o evangelho, e não é de menos que este evangelho alcançou, em menos de 50 anos, em menos de 100 anos, alcançou a Europa, alcançou a África, alcançou a Ásia, alcançou o Oriente Médio. Oh, meus queridos, voou a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Muito bem, vamos ao nosso terceiro e último tópico, que fala sobre os fatos da cronologia bíblica. Quando nós lemos o Novo Testamento, ou mesmo o Antigo Testamento, é importante nós lembrarmos de alguns fatores que estão descritos e muitas vezes, porque nós não tomamos atenção, podemos nos confundir ou podemos não saber identificar quem está falando, para quem está falando, aonde é que estão falando, o que é que está acontecendo, o que é que estamos usando. Amém? Então, por isso é importante nós identificarmos, quando lemos um texto, 4 coisas importantes. Primeiro, quem é o locutor daquela palavra? Quem é que está falando? Em segundo lugar, com quem é que esta pessoa está falando? Ou seja, quem é o público? É Israel? É os discípulos? É os gentios? É os sacerdotes? São os romanos? Quem são? Em terceiro lugar, aonde é que ele está proferindo esta palavra? Em que local? É no templo? É no campo? É no mar? É no barco? É na casa? É na sinagoga? Aonde se está falando, trazendo esta palavra? E em quarto lugar, que linguagem está sendo usada? Que método está sendo usado? Jesus estava falando diretamente? Jesus estava falando por parábolas? Jesus estava falando por símbolos? O que é que Jesus estava usando? Jesus estava usando uma hipérbole? Será que Jesus estava fazendo uma comparação? Que maneira? Então, estes 4 pontos é muito importante nós vermos. Para quê? Para que nós não possamos confundir. Para que nós possamos olhar um texto das Escrituras Sagradas e nós possamos ver o seu contexto, ou seja, o que vem antes, o que vem depois. E muitas vezes esse contexto pode ser versículos anteriores, capítulos anteriores, não é? Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Mateus, quando a partir do capítulo 5, 6, 7, não é? Vamos ver o sermão das bem-aventuranças. O sermão não é somente bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados pacificadores. Apenas estes versículos não foram o sermão da montanha. O sermão teve 3 a 4 capítulos. Então, nós devemos observar estes fatores importantes dentro desta cronologia bíblica para nós sabermos e entendermos quem, como, quando, aonde está sendo trazido esta mensagem. Amém? Por exemplo, quem está falando? Quem é o locutor? Vamos lá ver alguns exemplos. Mateus 14:1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Portanto, o evangelista ou o apóstolo Mateus está relatando, dizendo que naquele tempo, que tempo? Herodes estava ouvindo de tudo que Jesus estava fazendo e ele pensa que João Batista ressuscitou. Mas olha aí, naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Segundo, e disse aos seus criados. Quem foi que disse? Nós temos que ir ao contexto. O versículo anterior. Herodes disse aos seus criados. Este é João Batista. Herodes é que está falando agora. Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Amém? Deu para entender? Muito bem, vamos ao terceiro versículo.
Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, portanto, quem foi que foi ter com Jesus? Os escribas e fariseus. Aonde é que eles estavam? Em Jerusalém. E o que é que diz? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Que tradição é essa? Nós vamos lembrar. O Mishnah, ok? Por que transgridem os teus discípulos? Os escribas dizendo para Jesus. Eles são um locutor. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, eles eram e estavam falando com Jesus. Então, é importante nós olharmos e vermos este detalhe. Olha aí em Apocalipse. E disse-me, quem é que escreve o livro de Apocalipse? Exatamente, o apóstolo João. Ele está escrevendo e ele disse, e disse-me, escreve. Ou seja, alguém disse para João, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é que mandou ele escrever? Vamos dar continuidade. E disse-me, olha aí, novamente, estas são as palavras, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem está escrevendo? Quem mandou dizer? Vamos no versículo seguinte. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Então, vamos lá voltar do versículo anterior. Bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia do Cordeiro, e disse-me, essas são verdadeiras palavras de Deus. Parece até que é Jesus falando com ele, porque em algumas vezes no livro de Apocalipse, Jesus fala com ele. Mas aqui, quem era? Vamos saber que foi um anjo, por quê? Porque quando João ele veio para se prostrar aos pés do anjo e o adorar, o anjo não aceita a adoração de ninguém. E olha o que é que ele disse, não faças tal, porque eu sou teu conservo, eu sou igual a você. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Então, isto é muito importante, meus queridos, nós olharmos, nós, partirmos o texto para saber exatamente quem está falando o quê, para nós entendermos e não confundirmos aquilo que está escrito. Em segundo lugar, com quem está falando o público. Não é com quem está falando, quem é o público a quem está sendo dirigida a palavra. Vamos lá, outros exemplos. João 1,35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Muito bem, João Batista. E vendo passar a Jesus, João está aqui desse lado com seus 2 discípulos. João vê Jesus passando e quem é que disse o quê? João. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Não é? Ele fala, ele aponta para ele e diz, Mateus 23:1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Olha aí, Jesus está falando para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos. Versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Olha que interessante. No princípio deste versículo, no versículo 1, Mateus começa a dizer que Jesus está falando à multidão e está falando também aos seus discípulos. Nesta multidão, quem é que estão? Estão lá escribas e fariseus. Por quê? Porque no decorrer, quando Jesus ele fala para a multidão, ele disse, olha, na cadeira de Moisés, e você vai lembrar uma das lições que nós tivemos, mostrando a cadeira de Moisés na sinagoga. Estão assentados escribas e fariseus. Jesus está falando, o capítulo 23 de Mateus é uma bomba em cima desses homens. E Jesus conclui, ele disse, mas ai de vós, olha aí, para quem Jesus está dirigindo a palavra? Não é para os seus discípulos, não é para a multidão em si, mas era para os escribas e os fariseus que estavam no meio da multidão e Jesus dizia para ele, hipócritas, vocês fecham aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais aos que estão entrando. Amém?
Então, somente para nós termos uma ideia e sabermos. Terceiro lugar, outra coisa importante na Bíblia Sagrada é a geografia, é o local, faz parte. Jesus usava isso. Aonde que ele está falando? De onde? De que lugar ele está pronunciando a palavra? Vamos lá ver alguns exemplos. Marcos 4:1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Ou seja, o barco estava junto ao mar e ele entra neste barco e a Bíblia nos diz que toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então Jesus, ele entra dentro de um barco e ele está dentro do mar, dentro do barquinho, enquanto as pessoas estavam lá na areia. Mateus 13:53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Versículo 54. E chegando à sua pátria, aonde era a pátria de Jesus? Qual foi o lugar aonde ele cresceu? Que nós também já estudamos aqui algumas lições atrás. A cidade de Nazaré, aonde ele cresceu. E olha aí, e chegando à sua pátria, Nazaré, ensinava-os aonde? Na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Outro, e quando Jesus ia saindo do templo, olha aí, Jesus agora o templo estava onde? Não era uma sinagoga. A sinagoga estava em várias cidades de Israel. O templo estava em Jerusalém. Não havia outro templo, somente em Jerusalém, o grande templo do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Amém? Muito bem. Então, meus queridos, isso é muito importante também nós observarmos de onde é que Jesus está falando, para que nós possamos compreender o contexto e o texto que nós estamos lendo. Amém? E por último, que linguagem está falando? Ou seja, que método é que Jesus está usando? Ele usava de vários métodos para poder ensinar aos seus discípulos. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Como é que nós vamos comparar o reino de Deus? Jesus dizia: ou com que parábola o representaremos? Olha aí, duas maneiras de poder falar sobre o reino de Deus. Jesus falava assemelhando-se a uma coisa, assemelhando ao um semeador, assemelhando a um que foi plantar o seu trigo, a um que foi pescar, a um que tinha um tesouro, mas também Jesus disse: com que parábola? Que parábola nós podemos representar o reino de Deus? Amém? Muito bem. Segundo, respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Olha aí, Jesus agora não está falando por parábolas. Jesus agora está falando um ensino direto. Jesus está até trazendo uma profecia, falando para Pedro o que é que iria acontecer com ele. Pedro estava dizendo: não, eu vou morrer por ti. E Jesus está dizendo: você vai morrer por mim? Eu te digo. E olha, quando Jesus diz essa palavra, na verdade, ou seja, era uma maneira de reenfatizar aquilo que estava sendo dito, Jesus disse: não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E assim sucedeu. Então Jesus ensinava por semelhanças, por símbolos, Jesus ensinava por parábolas, mas Jesus ensinava também de forma direta. Olha aí, João 16:29, disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Então, meus queridos, Jesus, ele, não é? É muito importante nós entendermos estes 4 aspectos, 4 fatores das Escrituras. Quem é o locutor, quem é o público, aonde é o local, qual é o tempo, era de manhã, era de tarde, era de noite. E existem muitos outros fatores, não é? E que método estava sendo ensinado. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente nesta lição, neste domingo, para a glória do nome do Senhor, que fala sobre a cronologia do Novo Testamento. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.